podcasts. Fala, minha galera, tudo bem? Eu sou o Robin. E eu sou o Thiago. Vamos começar. Espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Vocês estavam achando que não ia ter mais, né? Vocês estavam achando que a gente não ia voltar, mas a gente voltou. Peguei o gringão despreparado aqui, coitado. Ai, sensacional. Ó, a gente tava, né, vocês têm dúvida aí, manda aí, contato@ofim.xyz. Se vocês vão querer fazer alguma coisa com a gente esse ano, manda e-mail aí também, se quiser xingar e tal. E a gente tava conversando, né, porque a gente tem o CBO também, que a gente fala a mesma coisa, só que com uma isca diferente. E aí a gente tava conversando que o Robin tá conversando com um cara muito legal, um gringo, que tá ajudando a gente a melhorar o posicionamento do business e tal. Aí eu falei, cara, tô com uma parada na minha cabeça aqui que eu tô querendo nichar, velho. Nichar muito, assim. Nichar totalmente, assim, o fim, né? Ele, vamos, é isso mesmo. Porque assim, principalmente quando se fala em espiritualidade, pelo menos da minha forma de enxergar esse tema, as pessoas já confundem ou com religião, ou com esoterismo, ou com... Espíritos e fantasmas. Exato, com sobrenatural. Sobrenatural, isso. Eu tava tentando lembrar o termo. Com esoterismo, religião ou sobrenatural, né? E a forma, não é nem a forma, e espiritualidade tem pouquíssimo a ver com isso. Espiritualidade é o ato de você investigar a si mesmo, que também não é autoconhecimento, que é outro lodo conceitual aí. Tipo, é uma investigação de si mesmo o mais aberta, o mais não dogmática o possível, o mais científica o possível. Né? Que utilize método científico no sentido de não tem resultado desejado. Existe exploração e a gente vai vendo o que está acontecendo e a gente vai desenvolvendo a partir do que a gente recebe de nós mesmos, né? E tudo que a gente quer com o fim, e tem muito a ver com aquele último programa que a gente fez com o 79, o Apocalipse, os tempos são chegados e tal. E tudo que a gente quer com o fim é juntar pessoas que estudaram religiões e esoterismo e sobrenatural a vida inteira e só acumularam conhecimento e não sentem que tiveram nenhum, usando termos aqui de forma meramente alegórica e ilustrativa, e sentem que não tiveram nenhuma melhora, nenhum ganho real, né? Porque conhecimento não é ganho real quando se fala de espiritualidade. Até porque se confunde conhecimento com espiritualidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu acho que é a pergunta de por que a pessoa entrou na espiritualidade para começar. E, assim, o meu ver é que você entrou na espiritualidade para você ter uma vida mais leve. Então, o ganho é sua vida depois de toda essa busca, de todo esse acúmulo de conhecimento e tudo, é mais leve. Desculpa te interromper, Thiago, mas só para... Imagina. Que eu acho que é esse, quando a gente fala de ganho, é isso. Você entrou nisso para ter essa melhora de mais leveza. Tá rolando? Isso. Sim ou não? Isso. E tem cada um tem uma... Vou usar o termo também aqui, uma armadilha, né, que a mente
que a mente coloca a gente para cair nela, e que a gente acha que espiritualidade tem a ver com, descobrir quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né, que é resolver o mistério existencial mais transcendental desde que o humano existe, né? Se é que a humanidade existe de verdade. E isso é uma papagaiada, velho. Sério, puta que pariu. Desculpa o termo, mas isso é um bullshit, velho. Porque assim, não tem como saber. Já tô dando o final da história aqui. Não tem como saber. Pode ser que seja do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D, do jeito E, do jeito F, G, H. Pode. E qual que é a relevância disso para você estar em paz consigo mesmo? Qual que é a relevância disso para que você não tenha medo? Qual que é a relevância disso para que você se sinta menos depressivo ou ansiosa ou que, sei lá, qual que é a relevância disso? E essa busca por isso, ela o que está antes dessa pseudo vontade de descobrir essas respostas? O que será que está antes? Essa investigação é muito importante e é justamente essa investigação que eu não fiz quando eu comecei a estudar espiritualidade, entre aspas, com esse verniz de conhecimento, né? E, e quanto mais a gente realiza de fato como a nossa realidade é produzida, e é possível se realizar isso de forma muito profunda, sem uma fissura por respostas, mas simplesmente por realizar o que é como é, a gente tem menos avidez e menos sede de conhecimento relacionado a isso. A gente para de ter esse impulso de buscar algo, porque a gente se sente plenamente satisfeito com o que é, né. E, assim como qualquer coisa, quando você encontra, você para de buscar. É simples, quando você está com sede e você bebe água, você para de ter sede, né. Só que justamente porque as pessoas confundem tanto conhecimento com espiritualidade, que se fala que, a busca é infinita. A jornada espiritual é infinita. Será? Sabe? Será? A quem isso beneficia? Sabe? Eh, e eu não tô nem dizendo que fazem isso de propósito. Não, é pura ignorância do sentido de ignorar mesmo. É é viver a realidade dentro desse framework que as pessoas encaram a espiritualidade como conhecimento, como um jogo, né, que você tem que vencer o chefão, e você tem que passar de fase, e que você tem que sair do estágio A para o estágio B de evolução, e aí em alguns casos você tem que virar o X-Men, você tem que vai ganhando superpoder, vai levitar, vai voar, laser, sabe, tipo, isso tem muito pouco a ver com espiritualidade real. Isso tem muito pouco a ver com iluminação e autorrealização. Isso não tem nada a ver, aliás. Nada a ver, sabe? E a gente aqui no fim vai explorar a coisa mais simples e basal que existe, que é essa realização de como a nossa realidade é produzida. Porque a partir da realização de como a nossa realidade é produzida, a gente
por efeito colateral, vai sacando várias outras coisas. A gente vai realizando várias coisas que a gente tinha certeza que era e que a gente vai vendo que não necessariamente a gente é. A gente vai sacando muito mais coisas que a gente não é do que o que a gente é. E é um despir mesmo de crenças, de dogmas, de condicionamentos, e esse despir ele acontece de forma natural. Cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, cada um à sua forma, mas essa realização é o ápice do que tem para se explorar de espiritualidade. E é essa realização que cessa o desejo pela busca, e no momento que o desejo pela busca acaba, essa entidade que busca, ela também fica atrofiada, né? Ela fica menos potente e exercendo menos poder sobre nossas vidas, e a gente passa a ser. A gente vai cada vez mais deixando de viver a vida e passa cada vez mais a ser um com a vida, né? Porque esse lance de viver a vida tem uma dualidade, né? Tem um desafio, um quest, um game, né? Tipo, a gente vai cada vez menos nessa direção e vai cada vez mais sendo a vida e vivendo. Que é muito diferente de viver. Estar vivendo é diferente de viver a vida, pelo menos semanticamente pra mim, assim. E é isso, cara, sei lá, nem quero mais falar, velho, pelo amor de Deus. Não, a gente acha que a gente que é a vida, né? Na verdade, a gente nasce dentro da vida e depois a gente sai da vida, esse personagem, né? É como se você estivesse entrando e saindo de um rio, né? Não é que você está nascendo e aí a vida acontece, você está visitando a vida nessa forma, assim, desse personagem. É isso que está acontecendo. É uma visita para a vida, que é essa experiência maluca que a gente vive. Mas isso não quer dizer que você não existia antes e não vai existir depois também. Quando a gente começa a sacar que é mais essa visitinha na vida dessa forma, acho que muda um pouco a nossa perspectiva, né? Como se a gente fosse alguma coisa relevante, né? Mas voltando para o que você estava falando no começo, né? O que a gente está querendo explorar, onde a gente está querendo ir, o que a gente está querendo trazer para você que está ouvindo a gente, e que já ouviu a gente tantas vezes, é realmente pôr um fim. E, e ter com a gente quem está a fim de pôr um fim, né? Porque você não está a fim de pôr um fim, você não precisa estar aqui também. A gente nunca Não. forçou ninguém, a gente nunca cobrou um níquel, a gente simplesmente chega aqui, liga o microfone, fala as coisas e põe no ar. É isso que a gente faz, né? E são aí agora 80 episódios, 40 horas de bullshit nosso, da gente, das nossas asneiras. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você ter que ter clareza em por que você está aqui, né? Por que você está ouvindo a gente? Por que isso é relevante? Talvez seja por causa das nossas piadas sem graça, de tio. Pode ser por causa da nossa personalidade cativante. Pode ser por causa do bíceps do Thiago. Também creio que pode ser o motivo. Ou talvez seja porque
aqui é o lugar que você se permite ser humano quando você ouve esse podcast. Que aqui é o espaço onde você pode ter todas as cagadas do mundo e isso não diminui você e o seu valor como ser humano. Que você não precisa dar desculpa, que você não precisa responder, que você é aceito por todos, inclusive por você, que talvez é a única aceitação que de fato impacta na nossa experiência. E talvez você se pergunte, porra, é tão gostoso enquanto eu estou ouvindo ele, será que dá para viver isso? Será que isso pode transbordar para além dessas ondas sonoras desse podcast de dois idiotas e acabar consumindo toda essa experiência dessa vida que eu estou visitando por esse tempo indeterminado ainda? Então, se é esse seu interesse, se é tipo expandir essa leveza para perceber, realizar essa leveza como um fundamento da vida, como uma parte fundamental da vida que talvez tenha esquecido, você está a fim de desafiar tudo que você acredita, tudo que você construiu, que você segue, desde a sua religião, que também foda-se se você não quiser, mas até a sua identidade, até o que você pensa que você é. Cara, se você está a fim de explorar tudo isso para um resultado de uma leveza e um bem-estar que você já sentiu e tem uma saudade de quando você não sente, aí, aí a gente tem interesse que você esteja com a gente. Cara, você falou uma parada que eu tava para dizer agora aqui, que é isso, pode parecer meio radical, e acho que é mesmo. Não, não é radical, é pelo próprio bem de quem está ouvindo, entendeu? Exato. É E para você não tipo, perder seu tempo achando que a gente está falando de outra coisa, só isso. Não é uma exato. arrogância de que a gente está certo, Não. não é não é bem, todo mundo aqui é bem-vindo. Todo mundo, cara, eu quero que todo mundo seja bem-vindo sempre, mesmo se tiver uma opinião completamente diferente. Eu só estou falando que quem vai aproveitar melhor o tempo aqui com a gente são essas pessoas. Não, é exatamente isso, assim. E retomando, pode parecer um pouco radical, e acho que é mesmo. E eu acho que, com essa ressalva que o Robin fez, eu acho que é meio isso que a gente quer pro fim, sabe? O que a gente explora aqui é pra todos. É pra todo mundo. Tipo, é acessível agora, nesse exato momento, pra todos os seres humanos. Só que, no fim, a gente não tá interessado em trabalhar com todos os seres humanos. A gente tá interessado em quem tá disponível e afim de deixar pra trás todas as crenças e tudo que essa pessoa tinha de visão com relação à espiritualidade, sobrenatural, esoterismo. É com essas pessoas que a gente quer trabalhar. Então, repetindo, por mais que isso seja pra todos, o fim não é pra todos. E eu escrevi uma parada que chama Carta aos que Buscam, e que vai ser uma parte do material do site que a gente Manifesto. está montando. É um manifesto, uma carta aberta, um white paper, sei lá o que vai ser É o isso. memo do Jerry Maguire. Jerry É tipo o motherfucking memo do Maguire. Jerry Maguire. E muito bom. E que fala, dentre várias coisas, inclusive assim, você tá afim de ler essa carta? Manda um e-mail no contato@ufim.xyz que eu vou dividir com você e eu vou gostar de saber o que você O achou seu dela, tá? feedback. O Isso, seu legal. feedback sobre Pra essa gente, carta e tudo mais. quem quer uma prévia dessa carta,
Manda pra Exato. gente. Isso. Manda pra gente que eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Mas esse é o ponto focal de um dos assuntos explorados nessa carta, porque eu passei por esse ciclo onde a gente, por pura inocência, por puro deslize, compra como verdade um monte de coisa, espiritual, assim, né, tipo, e isso normalmente mais nos afoga do que nos dá respiro, mais nos coloca numa situação onde a gente passa a se culpar pelo nosso mal-estar, porque a gente pensa: "Eu já tenho acesso a tanto conteúdo, a tantos mistérios, a tantos segredos, Segredo. mas ainda tem uma coisa aqui dentro que não está clicando. Não tô legal comigo mesmo, mas se eu tenho acesso a isso tudo e ainda não tô legal, a culpa é minha". Uhum. Ou pior ainda, né, a culpa é dos outros. Então, os outros estão com sua inveja ou com seu mau agouro ou com sua bad vibe, me impedindo de estar bem comigo mesmo, porque se eu tenho tanto conhecimento, só pode ser essa a causa de eu ainda não estar bem comigo mesmo, sabe? E isso cria o lance de nós e eles e tudo mais. Então, o fim é uma espada muito afiada e que a gente vai tentar ser cada vez mais afiado, mais direto, sempre com ternura, sempre com delicadeza, mas muito afiado, para que a gente foque nessa autorrealização. Você pode chamar de iluminação, na autorrealização de estarmos em harmonia e dentro de um espaço de realização sobre o que é a nossa experiência de vida, dessa visita que a gente faz ao Rio Vida, que o Robin falou. Que katsu é essa experiência? Tipo, realizar essa experiência. Porque ao realizar essa experiência como um todo, os, entre aspas, atores dessa peça são pouquíssimo relevantes. Pouquíssimo relevantes. E o fim é somente sobre isso. Então, se você está interessado em ler essa carta, em receber ela em primeira mão, mesmo antes do nosso site estar no ar, contato@ofim.xyz. Sei lá. Isso. A gente tem que falar Nem tenho mais? mais nada para falar. Não, temos não. Então, É acabou. isso. Manda. Galera, Quem quer a carta, esse é o manda e-mail. primeiro. É isso. Quem quer a carta, manda e-mail. Esse é o primeiro programa de 2024. A gente tá pilhadão. Esse ano vai ser muito legal. E a gente tava com saudade de vocês também. E mandem suas impressões, vamos conversar. Contato@ofim.xyz. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.